trabalhar o conteúdo da nossa apostila, a parte de conectivos lógicos, ok? Só que, então, eu vou dividir esse capítulo aqui, essa sessão, em dois vídeos, para ver se eu consigo deixar uns vídeos menores, tá? Então, o conteúdo de hoje começa aqui, ó, na página 4, ok? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o operador negação, a conjunção e a disjunção, ok? Aí o condicional e o operador bicondicional eu deixo para o próximo vídeo, tá? Então vamos lá. Então hoje a gente vai estudar os conectivos lógicos. Bom, na última aula eu defini para vocês então o que são proposições, né? Então só relembrando, proposições são afirmações que só podem ter dois resultados, valores verdade. Ou são verdadeiras ou são falsas. E não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ok? O que são os conectivos lógicos? Os conectivos meio que fazem o papel que as operações fazem para números. Pensa assim, se as proposições fossem números, os conectivos lógicos seriam as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Como que eles vão funcionar? Alguns, a gente vai ver hoje, eles vão pegar duas proposições e com esse conectivo lógico nós vamos obter uma nova proposição, tá? Da mesma forma que ocorre lá para os números reais. A gente pega dois números reais, quando a gente soma, nós obtemos um novo número real. Aqui vai acontecer algo semelhante em alguns dos conectivos. Bom, como eu falei, as proposições, então nós vamos combiná-las utilizando 5 conectivos lógicos, tá? Existem mais do que isso, mas os básicos que servem para nós estudarmos a matemática são esses 5. Primeiro, a negação, que a gente denota com esse til na frente da proposição. A conjunção, que a gente denota com esse símbolo, que é um acento circunflexo, que faz o papel na língua portuguesa do conectivo e. A disjunção, que a gente vai denotar com esse símbolo aqui, mas na língua portuguesa faz o papel do ou, tá? Condicional é talvez um dos mais importantes, porque todo teorema na matemática ele pode ser expresso dessa forma aqui, utilizando o condicional. Geralmente são proposições dessa forma. Se uma proposição, então outra proposição aqui. Então a gente vai combinar duas proposições utilizando esse se, então. E o bicondicional é basicamente dois condicionais ao mesmo tempo, tá? Geralmente ele vai dessa forma. Uma proposição, se e somente se. Outra proposição, tá? Então vamos começar então com o mais simples, que é o operador negação. Bom, a negação é mais simples. Como é que ela funciona? Dada uma proposição qualquer, que eu vou denotar por P, a negação de P, que nós denotamos assim, é a proposição que vai ter o valor lógico contrário ao valor lógico da proposição original. Então, a negação funciona seguindo essa tabela aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Se a proposição P for verdadeira,
então não P é uma proposição falsa. Se a proposição P for falsa, então a proposição não P é verdadeira. O que acontece? A negação ela vai trocar o valor verdade da proposição. Ok? Esse aqui é o mais fácil. Tipo, é só uma proposição e a única coisa que a gente faz é trocar o valor verdade. Tá? Então, vejamos exemplos. Se P é a proposição 4 é positivo, não P é a proposição 4 não é positivo. Bom, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, então não P é falso. Se você olhar essa proposição aqui P, nós também poderíamos ter escrito ela utilizando linguagem matemática. Poderia ter denotado essa proposição simplesmente assim, ó. 4 positivo. E assim não P ficaria o quê? 4 é negativo. Isso aqui está errado o que eu fiz, tá? Porque negar que um número é positivo, a negação de um número ser negativo é o número não ser... Não, deixa eu começar de novo. A negação de um número ser positivo não é o número ser negativo. A negação de um número ser positivo é ele não ser positivo. Então é ele ser... Deixa eu arrumar aqui. É ele ser não negativo. Difícil. Então, faltou menor ou igual a zero, tá? Então, cuidado quando for fazer negação da proposição. Você tem que negar ela corretamente, tá? Ó, por exemplo, aqui. Proposição P diz: o céu é azul. Então, a negação dela, de P, é: o céu não é azul. Por exemplo, se eu falar... Se eu considerar essa proposição que o céu... deixa eu escrever direito aqui, né? O céu é verde. Essa proposição Q não está negando a proposição P, tá? Que o não ser azul é diferente de ser verde, tá? Então, falar que se P é a proposição 2 mais 2 igual a 5, a sua negação é o quê? Não é o caso de 2 mais 2 ser igual a 5. Ou falar que 2 mais 2 não é igual a 5. Ou ainda, 2 mais 2 é diferente de 5. Tá? Isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Aqui, P é a proposição: a lua é feita de queijo. Então, qual é a negação dela? A lua não é feita de queijo. Então, isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. Então, negação é só isso, tá? Se a proposição é verdadeira, a negação dela será falsa. Se a proposição é falsa, então a negação dela será verdadeira. Então vamos lá agora ver a conjunção. Então, dadas duas proposições P e Q, a conjunção de P e Q, denotada dessa forma aqui, ó, é uma proposição que é verdadeira apenas quando P e Q são ambas verdadeiras. Então, a primeira diferença da conjunção para negação é que aqui nós vamos começar já com duas proposições, tá? Então, nós vamos combinar essas duas proposições para obter uma terceira. Então, essa terceira nós chamamos de conjunção de P e Q. Entretanto, a gente acaba dispensando um pouco o formalismo. A gente acaba chamando de P e Q. P e Q, tá? Por quê? Porque na maioria dos casos, essa proposição pode ser expressa
de uma forma em que o conectivo E apareça, tá? Já nós veremos mais alguns exemplos. Então, como é que funciona a tabela verdade do P e Q? Então, a gente vai seguir essa tabelinha que eu vou fazer aqui para vocês. Então, como é que a gente faz uma tabela verdade? Então, eu vou começar a fazer alguns exemplos aqui para nas próximas aulas, que daí vocês terão vários exercícios para resolver, tá? Então, a gente vai ter que analisar o valor verdade de P e Q a partir do valor verdade de P e Q. Então, nós temos que testar todas as possibilidades, tá? Então, pode acontecer de ambas serem verdadeiras. Então, olha a definição. A conjunção é a proposição que é verdadeira apenas quando P e Q são ambas verdadeiras. Em outras palavras, se uma delas é falsa, pelo menos, então a conjunção é falsa. Então, quando ambas são verdadeiras, a conjunção é verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, a conjunção é falsa. Se P é falsa e Q é verdadeira, a conjunção é falsa. Se P e Q são falsas ao mesmo tempo, então a P e Q também é falsa, tá? Então, não é difícil lembrar isso aqui. Só é verdadeira quando ambas são verdadeiras, tá? Assim, a dificuldade é você decorar qual é qual, tá? Saber. Porque mais pra frente agora a gente já vai ver a disjunção que já vai ter outra regrinha que ela vai satisfazer, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, vamos considerar então a proposição P, 4 é positivo, e a proposição Q, 3 é par. 4 é positivo, é verdadeiro. 3 é par, é falso. Então como é que fica a conjunção aqui? Fica 4 é positivo e 3 é par. Como 4 é positivo, é falso, a conjunção é falsa. Então, assim, se uma das proposições que compõem a conjunção for falsa, você nem precisa olhar a outra proposição, tá? A conjunção já é falsa. Segundo exemplo aqui, o céu é azul e que é a proposição. Bom, aqui tem duas proposições, tá? O céu é azul e que é a proposição. O rio é de água doce. Então, como é que fica a conjunção? O céu é azul e o rio é de água doce. Tá? Mais exemplos. Considere P a proposição 5 é positivo. Isso aqui é verdadeiro. E Q é a proposição 5 é um número inteiro. Isso é verdadeiro também. Então, lembrando, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Os inteiros, além dos naturais, nós adicionamos os opostos dos naturais, ou seja, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Então, 5, por definição, é um número inteiro. Então, como ambas são verdadeiras, a conjunção P e Q será verdadeira também. E a gente pode ler assim: 5 é positivo e 5 pertence aos inteiros. Eu também poderia denotá-la assim, ó. Uma frase talvez faça mais sentido na língua portuguesa. 5 é um inteiro positivo. Tá? Essa e essa aqui, ó, é a mesma proposição, só estão escritas de formas distintas, ok? Vamos lá. Mais um exemplo. P é a proposição que diz que π é um número inteiro e Q é a proposição π é um inteiro positivo. Então a conjunção como é que fica? P é um π
é um número inteiro e π é um número positivo. Ou de forma mais como é que eu posso então a conjunção, como é que eu posso ler? Π é um número inteiro e positivo, simplesmente, tá? Não precisa ficar repetindo toda hora. Π é um número inteiro e π é um número positivo. Você pode combinar as frases, essas duas proposições, para criar expressar com uma frase mais elegante, digamos assim. Então, só lembrando que π é um número irracional. Então, isso aqui é falso. E que π é um número positivo é verdadeiro. Portanto, a conjunção é falsa, tá? Mais alguns exemplos aqui, ó. O céu é verde, 2 mais 2 igual a 5. Como é que a gente faz para decidir o valor verdade dessa proposição? Nós temos que olhar o valor verdade das proposições que a compõem. Ó, nos 4 exemplos eu coloquei conjunções, tá? Então, lá, o céu é verde, é falso. Que 2 mais 2 igual a 5 também é falso. Então, a proposição como um todo é falsa. Céu é azul, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5 é falso. Como eu tenho aqui uma conjunção, isso aqui é falso. O céu é verde, falso. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Então, isso aqui é falso. O céu é azul, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Tá, só lembrando aqui que o que é o importante você tem que ter na cabeça. Bom, a negação é fácil, né? Porque é só lembrar essa tabelinha aqui. Não, nem precisa lembrar a tabela, né? Na verdade, é só saber que a negação você está negando o valor lógico. Se a proposição original é verdadeira, a sua negação é falsa. Se a proposição original é falsa, a sua negação é verdadeira. A conjunção, que é a proposição do e, só é verdadeira quando ambas as proposições que a compõem são verdadeiras. Todos os outros casos, ela é falsa, tá? Então é importante lembrar isso aqui, ok? Vamos ver agora então a disjunção. A disjunção, para a gente aqui, vai ter o papel do ou. É como se nós estivéssemos combinando duas proposições com essa palavra, com o ou, tá? Geralmente toda disjunção a gente consegue formular dessa forma: uma proposição ou outra proposição. Então, essa disjunção, que a gente denota assim, ó. Então, esse aqui vai denotar a disjunção das proposições P e Q. Nós podemos ler P ou Q, tá? Porque é o mais comum. Mas formalmente, o correto seria chamar disjunção de P e Q. Então, dadas as duas proposições P e Q, a disjunção de P e Q, então, será a proposição que é verdadeira quando pelo menos uma das duas proposições é verdadeira. Ou de uma maneira análoga, é a mesma coisa que dizer que ela só é falsa quando as duas são falsas. Tá? Então, como é que funciona? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então uma das duas pelo menos é verdadeira. Então o P ou Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, então uma é verdadeira. Então P ou Q é verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, então P ou Q é verdadeiro, porque uma é verdadeira. Agora, se P e Q são ambas falsas, então ambas são falsas. Então P ou Q é falso. Tá? Se você comparar com a tabela verdade da conjunção, é justamente o contrário. Aqui o resultado. Se colocar as duas tabelas aqui, uma do lado da outra, comparar, os valores verdades são todos ao contrário aqui.
Tá, só cuidado aqui, que aqui pra gente, esse ou que nós usamos, não é o ou que muitas vezes é empregado na língua portuguesa, que tem o sentido de exclusividade. Que, por exemplo, às vezes você pode, alguém vai fazer, sei lá, você está em casa, sua mãe, seu pai, alguém, sua esposa, seu marido, vai fazer o jantar e pergunta, você quer comer, sei lá, o que você quer comer hoje? Frango ou carne? Você só pode escolher uma. Você não tem a opção de escolher duas. Então não é nesse sentido que a gente está fazendo aqui, tá? Nosso ou aqui é, é no sentido de que pelo menos uma delas tem que ser verdadeira para que as duas, para que a disjunção seja verdadeira, tá? Ok? Esse operador que é o ou que a gente chama de ou exclusivo, que só vai ser verdadeiro quando exatamente uma das duas proposições forem verdadeiras. Eu acho que eu coloquei na lista de exercícios para vocês fazerem a tabela verdade, tá? Mas ela não é muito necessária para a gente aqui nesse ponto do curso, não. Então, vamos lá, últimos exemplos. Aqui está errado, tá? Aqui é ou. Então, vamos lá, primeiro exemplo. O céu é verde ou 2 mais 2 igual a 5. Que o céu é verde é falso. 2 mais 2 igual a 5 é falso também. Então, a proposição é falsa. Isso aqui, o céu é azul, é verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5, falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Porque aqui, ó, nós temos a disjunção. O céu é verde, falso. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Então, a proposição é verdadeira. Porque 2 mais 2 igual a 4 já é verdadeiro. O céu é azul, é verdadeira. 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Como tem um ou aqui, verdadeiro. Ok? Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar falando então do operador condicional, tá? Acontece muitas proposições na matemática, tá? Praticamente todos os teoremas, eles podem ser expressos dessa forma aqui. Nós lemos se P, então Q, onde P e Q são duas proposições que nós combinamos, tá? E essa combinação é o que chamamos de que estamos operando com o operador condicional, que nós representamos assim por essa seta, tá? Bom, exemplos de teoremas que são dados dessa forma, né? Se alguma proposição, então outra proposição. Então, um exemplo é a famosa fórmula de Bhaskara. O que a fórmula diz? O teorema diz. Se eu tenho A, B e C, números reais, em que o A é diferente de zero, então, ao procurar as raízes dessa equação polinomial de grau 2, as suas raízes são dadas por essa fórmula aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ok? Eu imagino que a maioria de vocês já devam ter visto aqui pelo menos uma vez na vida, né? Um outro teorema famoso, o teorema de Pitágoras. Ah não, só voltando aqui. Deixa eu apagar Deixa eu apagar esse exercício que eu fiz aqui. Eu quero explicar um negócio para vocês. Então, se a gente olhar mais atentamente aqui, nesse enunciado da fórmula do teorema, nós estamos fazendo um
lendo uma proposição dessa forma. Quem que é a proposição P? É a proposição A, B e C. São números reais com A diferente de zero. E quem é a proposição Q? Aqui. As raízes da equação tal satisfazem essa relação. Então, as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero satisfazem x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a. Então o que acontece? Nós partimos dessas duas proposições e combinamos elas para formar uma outra proposição, tá? Que é dada dessa forma. Se P, então Q. Tá? Em outras palavras, se A, B e C são números reais com A diferente de zero, então as raízes dessa equação satisfazem essa relação aqui. Tá? O teorema famoso, teorema de Pitágoras, também pode ser expresso na forma se P, então Q, porque ó, se ABC é um triângulo retângulo, dado como na figura, então A² é igual a B² mais C². Então, só relembrando, que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. Aqui na figura, o ângulo reto é que é o ângulo no vértice A, tá? A gente sabe identificar qual é o ângulo reto porque geralmente simbolizamos esse ângulo como um quadradinho aqui, tá? Então, o que o teorema de Pitágoras fala? Dado um triângulo retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que um triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto está aqui, esse aqui é a hipotenusa. Ok? E esses dois lados são dois catetos. Então, mas se a gente olhar mais atento aqui, então, o que eu estou fazendo? Tem uma proposição aqui, ó, ABC. Vou fazer besteira aqui, ó. Então, essa notação aqui, ABC, vocês vão ver lá em G1, eu acho bastante, em geometria analítica também, tá? Eu estou simbolizando esse triângulo, ok? Onde A, B e C, as letras maiúsculas, representam os vértices do triângulo. Então, se ABC é um triângulo retângulo, dado dessa forma, então vale essa relação. Se você olhar, nós estamos relacionando duas proposições aqui. A primeira, que eu vou denotar por P, é a relação ABC é um triângulo retângulo. E estou relacionando com essa proposição aqui, ó. A² igual a B² mais C². Tá? Então, se você olhar, esse aqui é mais um teorema que é dado da forma se P, então Q. Ok? Bom, esses exemplos foram só para ilustrar o que é o condicional. Ok? O que acontece? Para explicar o que é o condicional, tá?
ele não é tão fácil quanto a conjunção e a disjunção e a negação. Porque lá o negócio fazia até sentido se formos pensar assim com a língua portuguesa, né? Por exemplo, na conjunção a gente está usando a letra E no meio das proposições. Então ela só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. E na disjunção a gente usa o ou. Então ela só é verdadeira, ela é verdadeira quando pelo menos uma proposição ou outra é verdadeira. Aqui no condicional já não é tão simples enxergar, tá? Então para isso eu fiz esse exemplo, que é o mesmo que tem lá na apostila, para dar uma ilustração de por que o condicional é definido da forma que vai ser, tá? Então, vou considerar assim o seguinte exemplo. Se Gustavo ganhar na loteria, na próxima loteria, ele pagará um churrasco, tá? Se você olhar então aqui esse exemplo, essa proposição aqui, ela dá a forma se P então que, né? Se Gustavo ganhar na próxima loteria, então pagará um churrasco. Mesmo que o então não esteja aparecendo aqui, você consegue colocar ele de tal forma que faça sentido na proposição, né? Se Gustavo ganhar na próxima loteria, então pagará um churrasco. Então, não tem problema o então aqui não aparecer nesse caso. Ainda continua sendo o que nós chamamos de condicional. Então, quais são as duas proposições envolvidas nesse exemplo? P é a proposição. Gustavo ganha na próxima loteria. Quem é a segunda proposição aqui, aquela que aparece depois do então, é que Gustavo paga um churrasco, tá? Então, se você olhar esse exemplo, ele tem uma cara assim de ser uma promessa, ok? Que é o que ocorre com o condicional. Então, o Gustavo está prometendo: se eu ganhar na loteria, então eu pago um churrasco. Note que o fato dele pagar um churrasco está condicionada ao fato dele ganhar na loteria, tá? Então pensa, o único caso em que essa promessa não é cumprida é, é quando? É quando ele ganha na loteria, tá? Entretanto, não paga o churrasco. E, e é bem assim que o condicional funciona. Vou fazer a tabelinha verdade aqui para ilustrar para vocês. Então lembrando, P é essa proposição aqui, aqui ó. Q é essa e o P condicional aqui é essa aqui, ó. Tá? Então vamos analisar a tabela, construir a tabela, só que não pensando no condicional, porque ainda não defini para vocês, mas pensando, olhando para o fato dessa promessa ser cumprida ou não. O que pode acontecer? O primeiro caso é quando o Gustavo ganha na loteria. Se ele ganha na loteria, ele pode pagar o churrasco ou não pagar. Então, se ele paga o churrasco, ele cumpriu a promessa, né? Porque ele falou assim: eu vou pagar o churrasco se eu ganhar na loteria. Ele ganhou e pagou. Então a promessa foi cumprida, tá? Então, de novo, pensa nessa proposição, que é essa aqui, como sendo uma promessa. E a segunda possibilidade é que ele ganhou e não pagou o churrasco. Então, o que aconteceu nesse caso? Ele não pagou o churrasco, só que ele ganhou na loteria. Então ele não cumpriu a promessa, porque ele falou: ó, se eu ganhar, eu pago. Ele ganhou, mas não pagou. Então ele não cumpriu a promessa. Então a promessa que ele fez foi falsa. Bom, a outra possibilidade que nós temos que analisar agora é quando o Gustavo não ganha na loteria, tá? De novo, então pode acontecer dois casos. Sem ganhar na loteria, ele pode pagar ou não o churrasco. Se ele pagou o churrasco,
Então ele não ganhou na loteria e pagou o churrasco. Então a promessa não foi descumprida. Porque ele falou, ó, eu vou pagar o churrasco se eu ganhar na loteria. Ele não estava falando assim, ele, em nenhum momento ele falou assim, se eu não ganhar, eu não pago o churrasco. A única coisa que ele prometeu é, se eu ganhar, eu pago. Se eu não ganhar, tanto faz, tá? A promessa não vai, tanto faz o que ele fizer, ele não vai estar descumprindo a promessa, tá? Então nesse caso, a promessa não foi quebrada, ok? E o último caso é quando ele não ganha na loteria e não paga o churrasco. Pode parecer estranho, mas nesse caso a promessa também não foi descumprida. Porque ele não ganhou na loteria. Então, ele não ganhando na loteria, ele não precisa pagar o churrasco. Então, ele não descumpriu nessa situação a promessa. Portanto, a promessa continua sendo verdadeira, digamos assim. Tá? E isso aqui, ó, é a tabela verdade desse operador aqui, do condicional. Desse cara aqui. Então, como é que ele é definido? Ele só vai ser falso, se você olhar, esse cara P condicional aqui, só é falso quando P é verdadeiro, que é a segunda linha aqui, ó, e Q é falso. No todos os outros casos, P condiciona Q é verdadeiro. Tá? Vamos passar para a definição aqui. Bom, já expliquei, né? Então, dadas as duas proposições P e Q, a condicional de P e Q, que nós denotamos com essa flecha aqui, é a proposição que só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. Tá? Então vamos lá. Só alguns nomes e algumas explicações de como a gente pode ler essa proposição. Tá? O P, quando eu tenho um condicional assim, geralmente a gente chama de hipótese. E o Q é chamado de conclusão. Tá? Também pode ser chamado de o P de antecedente e o Q de consequente, mas os mais usuais são esses, tá? A sua hipótese e a sua conclusão. Tá? Por que ele é muito utilizado na matemática? Porque nos teoremas a gente quer sempre concluir alguma coisa a partir de algumas hipóteses, tá? Então, por exemplo, aqui no teorema de Pitágoras, a minha hipótese é que o triângulo é retângulo. E a minha conclusão é que vale essa relação entre a hipotenusa e os catetos. Na fórmula de Bhaskara, a hipótese é que A, B e C são números reais com A diferente de zero. E a conclusão é que as raízes dessa equação polinomial de grau 2 satisfazem essa relação aqui. Okay? E como que nós lemos então essa proposição aqui? O mais usual que a gente fala é P implica Q, se P então Q. Tá? Ou P condiciona Q também. A gente pode usar. Às vezes esse P implica Q é bom evitar um pouco para não confundir com quando nós tivermos uma tautologia, que a gente vai ver um pouco para frente. Então, às vezes eu acho melhor usar o P condiciona Q, tá? Também, às vezes, em alguns livros, vocês podem encontrar falando que P é suficiente para Q. Por quê? Para eu provar que Q é verdade,
é suficiente que o P seja verdade, né? Só olhar na tabela que eu fiz ali atrás, né? O que ser verdade? Para isso aqui ser verdade, basta que esse aqui seja verdade, tá? Tô perdido aqui já. Também em alguns livros pode ser escrito como que é necessário para P. Não, eu escrevi certo, tá? Aqui o que vem antes do P, tá? O que é necessário para P. Porque se pensar, se você tem P, então tem Q. Então, se eu sei que P é verdadeiro, então obrigatoriamente Q também é. Então é nesse sentido, que o Q é necessário para o Q. Em alguns livros também a gente pode encontrar que o Q é consequência de P. Então, isso aqui são só as formas de ler esse negócio, ler essa proposição, tá? O mais usual é P condiciona Q, P implica Q e o se P então Q. Bom, estou relembrando. Como é que nós definimos o P condiciona Q? É a proposição que só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. Nesse caso aqui, o condicional é falso. Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P condiciona Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P condiciona Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P condiciona Q é verdadeiro. Se P é falso e Q é falso, P condiciona Q é verdadeiro. Só uma observação aqui, ó, que ajuda em um monte de exercício, principalmente quando a gente vai fazer tabela verdade. Se você olhar na coluna do P, quando eu estou olhando P condiciona Q, se a primeira proposição aqui, se a hipótese é falsa, independe do valor verdade da conclusão, o condicional é sempre verdadeiro, tá? A observação é essa. Se P é falso, então P condiciona Q é verdadeiro, sempre, tá? Independentemente do valor verdade da proposição Q, tá? Se P é falso, então P condiciona Q é verdadeiro se Q é verdadeiro e também é verdadeiro se o Q é falso, tá? Bom, a observação aqui é que a proposição aqui ela é dada pela junção dessas duas proposições de P e Q. Então, às vezes pode acontecer da proposição do condicional ser verdadeiro, mesmo que a frase não faça o menor sentido, tá? O que eu quero dizer é que a hipótese e a conclusão, que eu estou chamando de tese aqui, não precisam estar relacionadas, tá? Ó, por exemplo, considerar P a proposição laranjas são pretas e Q a proposição Palmeiras tem mundial. Então, P condiciona aqui vai ser a proposição se laranjas são pretas, então Palmeiras tem mundial. Aqui, ó. Bom, nós sabemos que laranjas não são pretas, então isso aqui é falso. Palmeiras tem mundial também é falso. Então, mas nós vimos já a tabela do P condiciona Q,
que falso com falso é verdadeiro. Então, P condiciona aqui é se é alguma coisa falsa, então outra coisa falsa. Então, a proposição se laranjas são pretas, então Palmeiras tem mundial é verdadeira, tá? Cuidado, eu não estou falando que o Palmeiras tem mundial. Aqui está falando que se as laranjas fossem pretas, então Palmeiras tem mundial. Isso seria verdadeiro. Isso é verdadeiro, tá? Eu posso concluir então que o condicional é verdadeiro. Isso não me diz nada sobre o valor verdade das proposições que as compõem, tá? Então, que eu falei aqui antes também. A hipótese e a tese não tem nenhuma relação, eles não têm sentido se for pensar na língua portuguesa, tá? Que não tem nada a ver as laranjas serem pretas com Palmeiras ter mundial ou não, né? Então, mesmo então, que a frase não faça sentido pra gente, podemos concluir, igual eu fiz aqui porque são ambas falsas, que o condicional é verdadeiro, tá? Isso pode acontecer bastante, ok? Vamos mais alguns exemplos aqui. Se o céu é verde, então 2 mais 2 é igual a 5. O céu é verde? Falso. 2 mais 2 é igual a 5? Falso. Então, o condicional é verdadeiro, tá? Lembra? Então, só relembrando, isso aqui é a proposição P, isso aqui é o Q. Então, se P, então Q. O céu ser verde é falso, 2 mais 2 igual a 5 também é falso. Mas, entretanto, falar que se o céu é verde, então 2 mais 2 igual a 5, se torna verdadeiro, porque isso aqui é um condicional. Se o céu é azul, o céu azul, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5, falso. Verdadeiro, falso, falso. Por quê? Se isso aqui fosse verdadeiro, eu estaria afirmando que como o céu é azul, então 2 mais 2 igual a 5, tá? Então isso aqui eu não posso concluir como sendo verdadeiro. Se o céu é verde, isso aqui é falso, então 2 mais 2 igual a 4. Então a proposição é verdadeira. A última, se o céu é azul, verdadeiro, então 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Então a proposição é verdadeira. Então, um negócio que ajuda bastante a lembrar é isso aqui, ó. O condicional só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso, tá? E outra coisa que vai ajudar bastante vocês lembrarem é essa observação aqui. Se a primeira proposição é falsa, então o condicional já é verdadeiro automaticamente, tá? Não precisa nem verificar o valor verdade de Q. Então vamos lá então explicar o bicondicional, que é a última proposição, último conectivo lógico que a gente vai estudar. Bom, na verdade, ó, eu falei que são cinco conectivos, mas se for olhar bem mesmo, na verdade são apenas 4. Porque esse bicondicional aqui, que a gente denota assim, ele é na verdade essa combinação aqui de proposições, tá? E se você olhar, então, o bicondicional para começar, nós vamos começar com duas proposições arbitrárias e vamos relacioná-las, tá? Aqui acontece, qual a definição? O bicondicional só vai ser verdadeiro quando as duas têm o mesmo valor verdade. Então, se P e Q são ambos verdadeiros, o bicondicional é verdadeiro. Se P e Q são ambos falsos, o bicondicional é verdadeiro, tá? Agora, se P é verdadeiro e Q é falso, o bicondicional é falso. E se o P é falso e o Q é verdadeiro, o bicondicional é falso. Na verdade, na definição dele, é que ele é dado por essa combinação de proposições. Então, o P bicondicional com Q, na verdade, é o quê? É o P condiciona Q e o Q condiciona P ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente vai... Eu vou fazer a tabela verdade disso aqui, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa. O P
falar então que o P bicondiciona Q é análogo a dizer que, ao mesmo tempo, P implica Q e o Q implica P, tá? A gente fala que é a ida, essa aqui é a ida, e essa aqui é a volta, tá? Então, só lembrando, então, essa última. Então, o que eu vou fazer aqui já é meio que adiantando um pouco a próxima aula, que a gente vai aprender. Vamos começar a realmente fazer exercícios, tá? Que é construir tabelas verdades de proposições. Então, a ideia vai ser o que? Nós vamos pegar algumas proposições, vamos combiná-las através desses 5 conectivos lógicos que eu ensinei para vocês. E aí a gente vai determinar o valor verdade dessas proposições maiores que nós obtemos, tá? Então, isso aqui, ó, eu não quis colocar, mas isso aqui é a mesma coisa que o P bicondiciona aqui, tá? Então, vamos lá. Para eu chegar no valor verdade disso aqui, o que eu tenho que resolver primeiro? Primeiro a gente resolve os parênteses, tá? Então, primeiro tem que saber o valor verdade de P condiciona Q. Depois tem que saber o valor verdade de Q condiciona P, tá? Então, e no final a gente vai ter que pegar esse P condiciona Q e esse Q condiciona P e juntar utilizando a conjunção. Então, se você olhar aqui essa proposição, ela é formada por combinações de duas proposições, né? Elas estão sendo ligadas por conectivos lógicos várias vezes. Então, primeiro a gente começa colocando todas as possibilidades de valor verdade para as proposições P e Q, tá? Então, lembrando, quando eu tenho duas proposições, você vai ter sempre 4 possibilidades, tá? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, primeiro a gente vai olhar, resolver os dois parênteses, tá? Um de cada vez. Então, primeiro, ó, o P condiciona Q, como é que fica? Então, é só lembrar. P condiciona Q só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora aqui, a gente tem que resolver esse cara aqui, ó. Q condiciona P. Vou fazer aqui nessa linha. Se você olhar, aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque eu estou fazendo... Tem que tomar cuidado porque o condicional, a ordem das proposições importa, tá? O que eu quero dizer? Que P condiciona Q é diferente de Q condiciona P, tá? Então aqui quando a gente for fazer a tabela verdade dessa proposição, nós temos que comparar essas duas colunas, só que nessa ordem. Primeiro essa implicando essa, tá? Então, o que condiciona P? É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Bom, o que falta fazer aqui, ó? É a última coluna. Eu já fiz o primeiro aqui, já fiz o segundo. Falta combinar os dois usando a disjunção. Lembrando que a disjunção é aquela que só é verdadeira quando ambos são verdadeiros. Peraí, aqui eu errei, né? Falso, falso é verdadeiro, tá? Então, eu tenho que pegar essa proposição que está entre parênteses toda, tá? Enxerga como uma proposição única e essa aqui também. Junta as duas com a disjunção. Então, a gente vai pegar essa coluna e essa, olhar os valores verdades e combiná-los utilizando o conectivo E. Vamos lá, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu só apagar aqui.
Então aconteceu aqui, ó. A gente acabou de determinar essa coluna, então acabamos de determinar o valor verdade do P bicondiciona Q, tá? Qual é o valor verdade então desse cara? Se ambos são verdadeiros, ele é verdadeiro. Se o Q é falso, ele é falso. Se o P é falso, ele é falso. Se ambos são falsos, ele é verdadeiro. Então, P bicondiciona Q, ele é verdadeiro quando ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. E é falso quando eles têm valores verdade distintos, tá? Então, se eles têm o mesmo valor verdade, o bicondicional é verdadeiro. Se eles têm valores verdade distintos, o bicondicional é falso. Tá? E essa então é a definição do bicondicional. Então, sejam P e Q duas proposições, o bicondicional de P e Q, denotado por dessa forma, é a proposição que vai ser verdadeira apenas quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, errei aqui. Falso, falso, verdadeiro. Como é que nós podemos ler, então, esse bicondicional? Bom, a gente pode ler P bicondiciona que é feio, bem feio, né? Ou a gente pode ler assim, ó, P sei somente C que P é causa e consequência de que P é condição necessária e suficiente para que. Os mais utilizados são esse, sei somente C, e o condição necessária e suficiente, tá? É o que a gente mais encontra aí nos livros de lógica, principalmente. Não, na verdade, todos os livros, né? Porque o que mais tem são proposições que são dadas dessa forma, tá? Como sei somente C ou condição necessária e suficiente. Então, vamos considerar de novo o exemplo que eu passei na aula passada, lá do Gustavo ganhando. Na aula passada não, né? Foi nesse vídeo. Gustavo ganha na loteria e paga o churrasco, tá? Então, P é a proposição Gustavo ganha na loteria e Q é a proposição Gustavo paga um churrasco. Então, P condiciona é o quê? P condiciona Q é qual proposição? É a proposição se Gustavo ganha na loteria, então Gustavo paga um churrasco. Então tá aqui, ó. Se ele ganha na loteria, então ele paga um churrasco. Eu não falei antes, mas quando a gente inverte a ordem aqui no condicional, a proposição muda, tá? Então tá aqui, ó. Se eu fizer Q, condiciona P. Então primeiro vem esse aqui, ó. Então vai ficar como? Se Gustavo paga o churrasco, então Gustavo ganha na loteria. Então tá aqui, ó. Se Gustavo pagar o churrasco, então ele ganha na loteria. Isso aqui é o exemplo anterior, tá? É o do condicional. E o bicondicional, como é que fica? Então, diferente do que acontece para o condicional, no bicondicional, quando você inverte a ordem, não faz diferença, tá? Porque, ó, a gente pode ler isso, P bicondicional, P sei somente C Q. Então, Gustavo ganha na loteria, sei somente C, Gustavo paga o churrasco. Aqui, ó, Gustavo ganha na loteria, sei somente C, ele paga um churrasco. Se eu inverter a ordem, Q, sei somente C, Q, P, vai ficar então, Gustavo paga um churrasco, sei somente C, Gustavo ganha na loteria. Essas duas aqui, ó, são o que nós chamamos de equivalência, tá? Mais para frente eu vou fazer. Vou explicar o que é isso. Ou seja, em essência para a gente, P sei somente CQ e Q sei somente CP são iguais do ponto de vista da lógica, tá? Só que em vez de usar a palavra igual, nós usamos a palavra equivalentes.
Bom, os últimos exemplos lá que eu sempre faço. Vamos analisar então aquelas proposições. Céu é verde, céu é azul, 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2 igual a 4. O céu é verde, 6 somente C, 2 mais 2 igual a 5. Isso aqui é verdadeiro, né? Que o céu é verde é falso, 2 mais 2 igual a 5 é falso. O céu é azul é verdadeiro, 2 mais 2 igual a 5 é falso. Então, o céu é azul, 6 somente C, 2 mais 2 igual a 5 é falso. O céu é verde, 6 somente C, 2 mais 2 igual a 4. Falso, né? Porque o céu é verde é falso, 2 mais 2 igual a 4 é verdadeiro. O céu é azul, 6 somente C, 2 mais 2 igual a 4. É verdadeiro, porque o céu é azul é verdadeiro. E 2 mais 2 igual a 4 é verdadeiro também. Então vamos lá. Rápido aqui. Deixa eu lembrar se eu consigo. Vamos lá, fazer uma revisão dos conectivos lógicos. O primeiro que nós vimos foi a negação. Como é que funciona? Dado uma proposição P, a negação da proposição P é aquela que muda o valor verdade da proposição original. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, a negação de P é verdadeiro, tá? O segundo que nós vimos, o segundo conectivo, é a conjunção. Conjunção é aquele que funciona como o E da língua portuguesa. E a gente denota com esse símbolo aqui, ó, que é um acento circunflexo. Então, o que ele vai fazer? Nós vamos pegar duas proposições e combiná-las. Já devia ter deixado feito isso aqui, né? Então vamos lá. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se P é falso e Q é falso, P e Q é falso. Então, relembrando, a conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, o terceiro que nós vimos foi a disjunção. Que funciona como um ou na língua portuguesa, né? E a gente denota por esse símbolo aqui. Então, a ideia é pegar duas proposições e combiná-las segundo a seguinte regra. O P ou Q só é falso quando ambas são falsas, tá? Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P ou Q é verdadeiro. Se verdadeiro, falso, então P ou Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro, falso e Q é verdadeiro, P ou Q é verdadeiro. Se P é falso, Q é falso, P ou Q é falso. E temos os dois que nós vimos na aula, nesse vídeo de hoje, que dizem sobre o condicional a gente denota assim.
E na língua portuguesa é algo do tipo se P, então Q. Então, como é que é dada a tabela verdade do condicional? Ah, tá. Só lembrando que na disjunção e na conjunção, a ordem não importa, tá? Se eu fizer Q e P, vai dar o mesmo resultado, tá? Na próxima aula a gente vai ver que tanto para conjunção quanto para disjunção, a ordem aqui, por exemplo, fazer o Q ou P, não vai mudar, vai dar a mesma tabela verdade. Já no condicional isso importa, tá? Então, cuidado com a ordem no condicional. Então vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. E falso, falso, verdadeiro. Então, esse aqui só é falso quando a promessa não é cumprida, ou seja, quando P é verdadeiro e Q é falso. E o último é o bicondicional. Nós denotamos assim, que são aquelas frases do tipo P, se e somente se Q. E é aquela tabela, aquela regra que o bicondicional só é verdadeiro quando P e Q têm ambas o mesmo valor verdade. Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, bicondicional verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. E falso, falso, verdadeiro. Ok? Então, então com esse vídeo acaba o conteúdo aqui da seção 3 da apostila, tá? Da seção sobre os conectivos lógicos. Tá? Então a gente já sabe que são as proposições, como é que nós podemos operar as proposições para obter novas proposições mais complexas. Então nos próximas aulas, nos próximos vídeos, o que nós faremos é resolver exercícios, que é o que? Determinar o valor verdade de uma proposição mais complexa a partir do valor verdade das proposições que as compõem. Para isso nós vamos fazer é resolver essas tabelas aqui que nós conhecemos como tabelas verdades.